Não, ainda mais aqui no Brasil, esse ponto .gov... O gov.br. gov.br. Gov.br, né? Uma coisa interessante. Virou tudo. Nós estamos aí nas últimas horas, amanhã é o último dia do imposto de renda, né? Eu fiz alguns impostos de renda. Então, por exemplo, eu tô lá dentro do gov.br por N motivos, né? Contabilidade, principalmente. Então eu tenho minha assinatura digital, por exemplo. Então eu não preciso mais ir no cartório. Sim. Hoje o poder público reconhece a minha assinatura digital e esse é o caminho de todo mundo, até porque nós vamos ter a identidade única que é digital também, que vai estar no celular. Eu fui abrir baixei o programa, no notebook, baixei o programa, tinha lá um link do gov.br, na hora que eu abri, já apareceu tudo lá. Né? Meu financiamento, meu carro, a minha casa, entendeu? Se eu tenho filho, se eu pago pensão ou não, entendeu? O meu plano de saúde, já tá tudo lá. Hoje já é uma realidade, né? Sim. No caso, isso por exemplo... No ouro, você fala? Hã? No ouro. No prata e no ouro. No prata também tem todas essas informações? No prata tem também? No prata. Só para contextualizar, gente, que a gente falando de prata e ouro aqui é porque o gov.br tem níveis de acesso. Vamos dizer assim, o bronze, que é o basicão, o prata, que dá mais acesso, e o ouro. Mais informações. Isso. Aí, como eu acabei fazendo, por exemplo, da minha mãe também, ela também, os seus dados já estão todos lá. Então, eu só atualizo, eu só verifico e só atualizo alguma coisa que esteja lá inconsistente. Porque as minhas contas que são do Banco do Brasil já estão lá. Então, assim, tá tudo lá, tá tudo interligado. O gov.br é isso, né? É essa junção de cartório eleitoral, cartório de registro de imóveis, cartório de pessoa civil, justiça do trabalho, Justiça Eleitoral, Detran. INSS, Detran, Polícia Federal, Polícia Civil, coisa de Receita saúde, Estadual, né? Receita Federal, coisa de saúde também, planos de saúde, tudo tá lá também. Cara, nossa, isso é muita centralização de informação. A gente caminha. Então, esse é o outro lado da revolução tecnológica. Porque a gente sempre vai olhar, quando a gente começa a pensar isso, a gente sempre minha imagina... preocupação é o seguinte, né, principalmente em épocas pegando o contexto da Segunda Guerra, o que fez ditaduras na guerra decolarem foi essa centralização de informação da população. Então, é isso que eu ia comentar. Por exemplo, a gente vai analisando, vamos centralizar e digitalizar porque reduz custo, melhora as informações relacionadas a todo mundo. Não, reduz, tudo bem. Esse é um lado da história. Sim. O outro lado da história é que o governo, enquanto ente central, começa a deter todas as suas informações num lugar só. Então, o grande ponto que a gente tem é, enquanto o governo tiver em mãos de boas pessoas, digamos assim, é uma coisa. Quando começar a estar em mãos de más pessoas... O Ciro... o direito constitucional tem que fazer o papel dele de cercear. Ciro, eu vou te devolver um raciocínio que é o seguinte... que também tá aí no meio acadêmico, em alguns podcasts aí, que esse é um assunto também que dá pra gente falar umas 4 horas só desse assunto. Tem uma temporada de podcast. Você tem aí o modus operandi, ele é moderno, mas a sua intenção é a mesma sempre, desde Roma Antiga. Desde a Grécia, desde a gente falou de Roma, do Egito, o Egito. Desde a maçã. O que nós mudamos, apesar da gente achar da tecnologia, né, desse avanço, essa questão do metaverso, você criar uma nova metodologia de entendimento do ser humano, mas a essência sempre foi a mesma, que é um grupo menor querer saber o que o grupo maior faz. Sim. Sempre foi assim, na nossa história de humanidade, entendeu? E com a tecnologia não está sendo diferente, né? Se nós voltarmos hoje para a China, por exemplo, que é o que está... a China, não sei se para quem talvez não saiba hoje, a China, os Estados Unidos tem um Vale do Silício, a Índia tem um Vale do Silício, a China tem 2 Vales do Silício, está caminhando para o 3º. Né? Eu peguei as últimas palestras de um Bambambam, um senhor já, cabeça branca e todo revoltado com o sistema educacional americano, porque a pós-graduação
o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado, nas áreas todas de inovação tecnológica, tá? Engenharia robótica, engenharia de software, por aí vai. Engenharia de computação. Na pós-graduação, a cada 4 alunos, um é americano, um indiano, 2 é chinês. No mestrado, um é americano, 3 é chinês. Doutorado, 2 são indianos, 2 são chineses. Pós-doutorado, 3 chinês e 1 indiano. Ele estava criticando o sistema americano porque os americanos não estão conseguindo mais acompanhar o chinês e o indiano, né? Nessa evolução e nesse acompanhamento. Basta ver que o 5G veio deles. Sim. Pegou os americanos de calça curta. Foi, a Huawei pegou de calça curta. Os Estados Unidos ia fazer um anúncio do 5G 6 meses antes, os chineses foram lá e anunciaram o 5G. Então, assim, a China hoje está caminhando para o terceiro Vale do Silício e essa questão de Estado, indivíduo e no meio a revolução tecnológica, a gente já tem um ponto hoje, além do crédito social, que aí sim é uma questão ética para nós ocidentais que defendemos a liberdade de expressão. A liberdade de expressão que nos permite hoje estar aqui e falar o que nós estamos falando. Sim. E a gente sabe que em muitos países você não pode fazer isso. Você ter uma intervenção do Estado tão grande nisso, que documentários e livros, né, mostram as pessoas. A China hoje tem 450 milhões de câmeras. E câmeras também de policial, usando nas abas de óculos, sendo que não precisa usar óculos, muitos deles. Fora tudo quanto é lugar, supermercado, poste, hospital. Eu falo que um seriado que eu fui assistir que não era nada relacionado ao tema, que era um review de carros do seriado, foram gravar um episódio na China. Ficaram impressionados com a quantidade de câmeras de trânsito. Isso. E então o que acontece? Vou te dar um exemplo e até para o pessoal entender. Nós estamos falando da intervenção do Estado pela revolução tecnológica do indivíduo. Sim. O Estado consegue acompanhar, como conseguiu mostrar no documentário, uma chinesa saindo da sua casa, entrando no carro, andando no trânsito, parando, etc. E nisso tem lá uma avaliação dela. E aí ela foi, se ela seguiu as regras de trânsito, aí o governo dá uma avaliação positiva. Se ela entrou certinho, parou no carro, pagou o estacionamento, ela tem mais uma avaliação positiva. Aí ela entrou no supermercado, pegou o carrinho, aí ela foi colocando cestas que o governo tem a sua cesta básica que é positiva. Ela vai recebendo pontos. Aí quando ela pegou uma garrafa acho que foi de vodka, ela perdeu lá 5 pontos no crédito social dela. Aí ela pegou uma coisa que o governo acha que é subversivo, ela perdeu mais 5 pontos. Entendeu? Então, nós estamos falando de uma intervenção, e isso eu acho muito preocupante. Eu também. Eu acho isso muito preocupante, porque eu defendo a privacidade e eu defendo a liberdade de expressão. E o meu medo desse avanço da tecnologia não é só a questão do dinheiro, né? Que apesar do tema ser esse, mas como eu te falei, são vários temas que circundam essa questão, coisa puxa né? a outra. O meu medo é essa intervenção profunda dentro do Estado. E quem são essas pessoas que vão estar lá e que regramento é esse? Porque a gente já viu isso no Black Mirror. Sim. Isso, para quem não sabe, o Black Mirror é um seriado da BBC de Londres da década de 90. Que esse cara, quando passou uma temporada no MIT, lá em Massachusetts, né? Acho que é isso mesmo, né? Isso mesmo. Quando ele passou essa temporada lá, e ele voltou, e ele é roteirista, né? Ele ficou escandalizado, porque até hoje tem muitos segredos que aos poucos é que a gente vai sabendo, né? À medida que a revolução tecnológica vai sendo colocada em prática, e ele escreveu esses roteiros que virou o Espelho Negro, que virou Black Mirror, que é assustador, que é essa relação do ser humano com essa nova revolução tecnológica que está nas nossas mãos aqui. Mas na hora que você estava comentando, eu estava pensando o seguinte, imagina o seguinte, o Estado chinês é um Estado mais caminhando para um socialismo
mais Porque o comunismo é o final dele. Tenta ser um socialismo democrata ali. Mas vamos imaginar que